Você acreditaria que todos os deuses que as pessoas imaginaram algum dia ainda estão com a gente? E aí, galera entretendo e leitora, beleza? Hoje eu vim falar um pouquinho da última leitura que eu fiz do livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Deuses Americanos, ou American Gods no original em inglês, é um título escrito por Neil Gaiman e publicado pela primeira vez em 2001. Na trama, nós acompanhamos o protagonista, Shadow, que após cumprir sua sentença de 3 anos na cadeia, está pronto para sair e recomeçar sua vida, só que dessa vez longe de confusão. Porém, pouco antes de ser liberto, as coisas começam meio que a desandar e Shadow fica meio perdido, sem saber qual rumo vai levar fora da prisão. Eis que Shadow é abordado, assim, do nada, por um senhor chamado apenas de Wednesday, que faz uma proposta de emprego muito boa pro cara, mas sem especificar os detalhes do que ele tem que fazer. Sem ter muita opção, com um velhote insistindo na orelha dele e depois de um caro coroa, ou como seria chamado aqui em Terras Brazucas, Sombra, resolve aceitar a proposta. Bom, antes de começar o serviço, ele e o velhote vão para um barzinho tomar uns goró e selar a proposta. E lá eles encontram um conhecido de Wednesday. Esse sujeito é Matt Sweeney, um cara alto, de barba ruiva e com uma habilidade espantosa de tirar moedas de ouro de lugar nenhum. Truques. Muitos truques. Bom, vale dizer que Shadow também é um fanático por truques com moeda. Então ele fica meio curioso para descobrir como que se faz esse daí. Depois dessa farra toda, Shadow e Wednesday começam a viajar pelos Estados Unidos. E eles vão conversando pelos caminhos com várias pessoas, todas elas muito estranhas, para falar a verdade. Nessa trip com seu patrão, coisas muito esquisitas acontecem, mas Shadow se mantém assim sem muita curiosidade sobre o que elas querem dizer. Até que numa noite, uma pessoa muito querida para Shadow resolve aparecer e dar um oi, assim, passar no quarto dele no hotel e... Oi, Shadow, tudo beleza? Tá bom, ok. Mas o que tem de estranho em dar um oi? Nada fora do comum. Se essa pessoa não tivesse morta. É aí que o protagonista percebe que as coisas definitivamente não estão muito normais. O fato é que Shadow se tornou meio que um segurança / motorista de nada mais nada menos que um deus. Mesmo, um deus. Deus. O rapaz de 32 anos tá andando pra cima e pra baixo com um deus. Beleza, George, mas o que ele e esse deus estão fazendo nessas viagens? Beleza, George, mas o que ele e esse deus estão fazendo nessas viagens? Wednesday vai viajando pelos Estados Unidos tentando convencer outros deuses de que a situação para eles não tá muito agradável e que se eles não se unirem, logo logo eles vão estar todos mortos. Assim, como todos vocês tiveram a oportunidade de descobrir sozinhos, existem novos deuses crescendo nos Estados Unidos, apoiando-se em laços cada vez maiores de crenças. Deuses de cartões de crédito e de autoestradas, de internet, de telefones, de rádios, de hospitais e de televisões. Deuses de plástico, de bip e de neon. Deuses orgulhosos, gordos e tolos, inchados por sua própria novidade e por sua importância. Eles sabem da nossa existência, têm medo de nós e nos odeiam. Imagine se tudo aquilo a que nós seres humanos dedicamos tempo, atenção, dinheiro ou até mesmo a vida se tornasse um deus. Por exemplo, a internet. É exatamente assim que Gaiman descreve o surgimento das entidades em Deuses Americanos. Só que, diferente do que a gente está acostumado a ver, esses deuses não são gigantes e moradores do Olimpo. Eles são mortais, de carne, osso e problemas no SPC. Acontece que esses poderosos deuses foram perdendo a força à medida que o tempo ia passando e as pessoas iam parando de adorá-los.
E para continuar existindo, eles tiveram que dar um jeito de conseguir das pessoas aquilo que dá força a eles. Seja sacrifício, seja sangue, seja adoração, medo. Mas tem um porém. Novas e poderosas entidades foram surgindo com o passar do tempo e com a mudança do mundo. Deuses como a mídia, como o Deus da autoestrada, o Deus da informática, enfim, tudo graças ao culto a que prestamos essas coisas. Imagina um Deus Apple, arqui-inimigo do Deus Samsung. Ou um Deus Google, que seria tipo um São Longuinho tunado. O Deus Netflix. Esses novos deuses não se dão bem com os deuses antigos, eles se odeiam, e é em cima dessa briga que a história se desenvolve. Uma das coisas mais interessantes desse livro é a humanização, a caracterização que o Neil Gaiman dá para essas entidades, para esses deuses. Muito da hora. Outra coisa muito legal é a forma como o Neil faz o protagonista humano passar para a realidade dos deuses. É mais ou menos como acontece no filme do Constantine. O inferno é aqui na Terra, mas a gente não consegue ver, ele é além da nossa capacidade sensitiva. Em Deuses Americanos, o Gaiman mostra entidades de várias culturas, algumas melhor desenvolvidas, tipo o Anansi, os Leprechauns e Odin, e outras só citadas, como as Morrigans e a Banshee. Eu, particularmente, depois de terminar essa leitura, fiquei louco para saber sobre novas mitologias e descobri que tem muitas. Muitas mesmo. Mitologia africana, mitologia babilônica, mitologia árabe, armênia, chinesa, germânica, guarani, nórdica, persa, suméria, japonesa, khoi, fenícia e hindu. Enfim, existe mitologia a se perder de vista. Meu tipo de gente vê o seu tipo de gente... É como se fossem as abelhas e o mel. Cada abelha fabrica apenas uma gota minúscula de mel. São necessárias milhares delas, milhões talvez, todas trabalhando juntas para fazer o pote de mel que você usa no seu café da manhã. Agora, imagina que você não pudesse comer nada além de mel. É meio assim para o meu tipo de gente. Nós nos alimentamos de fé, de orações, de amor. Falando um pouco sobre o texto do livro, Deuses Americanos tem um texto fácil de ler, mas não tem uma trama muito fácil de entender. Tem certas coisas que podem passar batidas se você for um pouco desatento, e se você buscar outras opiniões pelo YouTube, vai ver muita gente falando que em determinado momento o livro fica meio maçante, que eu concordo um pouco. E às vezes a coisa fica bem picante, por isso toma cuidado se você for presentear alguém. Os personagens são um caso especial do livro, já que carregam um certo mistério, além daquelas descrições físicas que o autor faz, já que muitos deles são deuses. E o legal é que sempre tem uma característica que dá uma dica de que entidade aquele personagem é. Então a gente fica tentando descobrir quem, que Deus é. Ainda falando dos personagens, eu vi bastante gente reclamando do protagonista, Shadow, falando que a personalidade dele é bem fraca, morta, sem atitude e irritante. É que as coisas mais bizarras acontecem com o cara e ele fica tipo, tá bom, né? Bom, isso não me incomodou tanto no decorrer do texto, apesar de que no início eu achei muito what the fuck, cara? Mas com o andar da carruagem, explicando um pouco mais sobre a infância que o cara teve, as decepções, os anos na prisão, parece que ele meio que ligou um foda-se e foi. Saindo um pouco dos personagens, outra coisa muito legal é que no final de alguns capítulos sempre tem um conto que mostra como que surgiram alguns deuses e como eles foram trazidos para os Estados Unidos. Ou levados para os Estados Unidos, já que eu estou no Brasil. E muitos desses contos são fantásticos. O Conto dos Pisques, sensacional, sensacional. A ficção nos permite deslizar para dentro dessas outras cabeças, para esses outros lugares,
e olhar através de outros olhos. Então, no conto, paramos antes de morrer, ou morremos de forma indireta ou sem prejuízo, e no mundo além do conto, viramos a página ou fechamos o livro, e terminamos de viver nossa vida. Deuses Americanos venceu os prêmios Hugo e Nebula na categoria Romance no ano de 2002, já foi traduzido para pelo menos 30 línguas e tem uma média de 4 de 5 estrelas nos sites de avaliação. Essa edição brasileira tem por volta de 445 páginas, divididas em 20 capítulos, e pesa um bocadinho. Em 2011, a HBO comprou os direitos do livro para fazer uma adaptação para a TV, mas o projeto não foi para frente. Então, em 2014, a Fremantle Media, uma produtora e distribuidora de conteúdo para a TV, comprou de novo esses direitos e parece que em 2017 vai ter adaptação de Deuses Americanos para a TV. God! Finalizando, galera, eu gostei muito de Deuses Americanos, apesar de não achar ele o melhor livro do Neil Gaiman. As reviravoltas que acontecem nele eu achei bem sacadas. O que não me agradou muito foi o conflito entre os deuses. Eu queria que ele tivesse sido bem mais épico. As opiniões sobre a obra são bem divididas, por isso busque outras antes de decidir se você quer ou não adquirir o livro. Então é isso, se você curtiu o vídeo, deixa um joinha aí. Afinal, eu podia estar me matando, eu podia estar roubando, podia estar por aí queimando um montag de livros, mas não, tô aqui nos YouTube da vida. Montag de livros, hein? Sacou? Montag, queimar livros? Não? Se você já leu Deuses Americanos, deixa aí nos comentários sua opinião, o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.